Tudo bem? Lição número 13, a parte de domingo, um chamado e uma espera. Esperar não é uma tarefa muito fácil. Quando estamos enfrentando uma angústia, alguma situação que determina que nós não temos mais como agir, quando chegamos ao fim de uma linha e não temos mais como sair daquela situação, o desespero pode tomar conta, a angústia pode nos envolver. Aí então o salmista vem com uma solução maravilhosa, dizendo: espera, pois, no Senhor. E muitas vezes nós temos que aguardar um milagre. E existem pessoas hoje que não suportam horas de ansiedade, de perplexidade, e mesmo o espírito mais disposto, muitas vezes se rende à angústia porque não vê solução em algumas situações. Como, por exemplo, está aguardando o resultado de um exame, ou mesmo uma pessoa da nossa família que sofreu um acidente e depende de uma situação extrema de cuidados médicos. Nós ficamos assim em grande perplexidade e muitas vezes nos rendemos à angústia. Por isso que a melhor atitude diante do inevitável, diante do fracasso, diante da derrota, é buscarmos a presença de Deus. Por isso o salmista diz: espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Pergunta número 1 diz assim: como os textos dos Salmos nos mostram e nos falam o que o povo de Deus deve fazer nos momentos de angústia? Salmo 27,14 diz assim: espera no Senhor, Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Salmo 37, verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos do mal, porque o Senhor dará o pagamento a cada um deles. E no verso 34, Salmo 37, 34, diz assim: espera no Senhor e guarda o teu caminho, e Ele te exaltará para que você possa herdar a terra. Ainda no Salmo 39, verso 7, agora, pois, que espero eu, Senhor? A minha esperança está em ti. No Salmo 40, verso 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Salmo 69, verso meia dúzia: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Não quero ser tropeço para ninguém. Gálatas 5, verso 5, o apóstolo Paulo escreveu: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ainda em Romanos 8, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com aquilo que Deus está preparando para todos nós. Porque nós temos a esperança da salvação. Então a pergunta é: o que esses textos nos falam sobre como o cristão deve agir diante das perplexidades da vida? Resposta: esses textos rogam, clamam que o povo de Deus deve esperar no Senhor. Diante de qualquer situação, deve agir na certeza de que Deus estará fazendo a intervenção no tempo certo e de maneira mais adequada possível. Quando nós tomamos a frente, geralmente os resultados não são de forma muito positiva. Algumas vezes dá certo nossa intervenção, mas a intervenção divina, ela é perfeita. Ela vem no tempo certo e de maneira correta. E ela consegue se adequar a todas as pessoas envolvidas em um problema. Talvez esperar seja uma atitude angustiante para quem tem pressa em ver a solução de um problema. Por isso, esperar no Senhor significa a pessoa ter o coração em paz diante das piores situações. O que significa essa paz? Esperar no Senhor é ter confiança plena de que Deus vai colocar a solução naquele problema. Confiar em Deus significa a pessoa estar disposto a atravessar com Deus um caminho perigoso. O grande equilibrista Blondin, em francês, ele era muito perito em fazer equilibrismo e ele colocou um fio de aço sobre as cataratas do rio Niágara, quase 500 metros de extensão. E ele foi e voltou e a multidão aplaudiu. Ele pegou uma bicicleta de uma roda só e ele pedalou por cima daquele fio que balançava ao sabor do vento que vinha da cachoeira, e ele chegou até o final e voltou. Ele perguntou para a multidão: quantos aqui acreditam que eu posso ir até lá e voltar com uma pessoa no ombro? Muita gente levantou a mão. Havia um senhor muito entusiasmado na primeira fila. Ele disse: o senhor acredita que eu posso ir até o outro lado levando alguém nas costas?
Ele disse, acredito que eu já vi o Senhor fazer isso. Então venha. Ele disse, não, o homem desapareceu no meio da multidão. Ele não acreditava muito. O outro homem disse, Senhor Blondin, eu vou nas suas costas. O homem montou nas costas do equilibrista, eles foram até o outro lado e voltaram sobre o aplauso da multidão. Esse homem tinha fé e confiança. Deus quer que nós nos coloquemos em suas mãos, com a confiança de quem sabe o que está fazendo. Por isso, podemos pensar assim, e quando eu estiver numa situação assim de grande angústia, o que devo fazer? Uma irmã da nossa igreja teve um filho, infelizmente, por causa de uma situação de relacionamento, ele acabou publicando uma coisa na internet e a moça se sentiu ofendida, procurou um advogado e ele foi até julgado e condenado a 7 anos de prisão. Foi uma angústia para aquela irmã, ir para aquele CDP, para aquele cadeião, visitar o filho todas as vezes. Era uma angústia tremenda. Ela não tinha dinheiro para pagar um advogado que pudesse ajudar no remanejamento dele para outra cela. Então a angústia dele durou 3 anos a igreja orando, até que um dia ela ouviu dizer que ia ter uma audiência de custódia para a comissão de condicional. Quando chegou o dia, ela não suportou, desmaiou algumas vezes de ansiedade. Mas quando o resultado veio, ela suspirou de alegria, ela leu o Salmo 27 muitas vezes. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. E quando ela sentia em angústia, em desespero, ela lia de novo o Salmo 27. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Quando o resultado saiu, dizendo que ele podia cumprir o resto da pena em liberdade, foi um alívio para o coração dela. Hoje ele está trabalhando, está um moço normal e ela está abençoada. Então, nós podemos pensar o seguinte, o que devemos fazer quando estivermos numa situação de desespero? Devemos confiar no Senhor. Não é fácil isso. Pode ser apenas palavras bem colocadas, confiar no Senhor, mas quando acontece conosco, não é fácil. Você esperar Deus agir. E quando Deus age da forma que nós não queremos, aí algumas pessoas se desapontam com Deus. Por isso é importante se fortalecer no Senhor. Porque se Deus agir, a maneira que Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Ele conhece o fim antes que comece. Por isso, esperar no Senhor é colocar tudo nas mãos daquele que tem o domínio de tudo. Ellen White escreveu no livro Serviço de Inscrição, página 274, o seguinte: coisa alguma fere o espírito como os pontiagudos dardos da incredulidade e da falta de fé. Quando vier a prova, como há de vir, não vos desanimei, nem vos queixeis. O silêncio do coração torna mais distinta a voz de Deus. É um grande conselho. Os espinhos pontiagudos da incredulidade, da falta de fé, vão sempre nos ferir. Mas quando nós confiamos em Deus, no silêncio, Deus fala conosco. Gonçalves Dias, o grande poeta, dizia: Deus fala quando a multidão se aquieta. E nós ouvimos a voz de Deus dizendo: calma, meu filho, eu estou aqui, espera, pois, no Senhor. Se estamos esperando a atuação divina, devemos saber que não será em vão a nossa espera. Os salmistas deram testemunhos eloquentes de que todas as vezes que eles esperaram em Deus, o Senhor agiu. Quando Geazi, o servo de Eliseu, saiu numa manhã e olhou em volta dele, a cidade estava tomada de um exército inimigo. Ele correu para dentro e disse: meu Senhor, o que faremos? A cidade está cercada. Foi aí que Eliseu, como diz 2 Reis, capítulo 6 em diante, diz assim: Eliseu disse: são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E Geazi olhou e viu carros e fogo e cavaleiros, anjos em redor da cidade, e eles livraram o profeta Eliseu, Geazi e toda aquela cidade. Aí Geazi aprendeu a esperar no Senhor. Esperar significa confiar. Deus age no tempo dele, não no nosso. Deus abençoe. Que haja uma bênção em cada coração. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Que o Senhor fale sempre ao nosso coração. Queremos aprender a esperar no Senhor. Nos dê, Senhor, essa graça, coloca essa bênção em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.